Retornamos com o Balanço Geral e a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí está adotando novas estratégias para bater a meta na imunização contra a poliomielite e sarampo. Até agora, o município já atingiu 78% da meta, mas mesmo assim, hoje, as unidades de saúde estão abertas para intensificar a vacinação. A ideia é atingir 95% do público e outras ações também vão acontecer a partir da semana que vem. Para falar sobre isso, quem está aqui comigo hoje é o Dr. Pablo Sebastian, ele é médico infectologista. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Essa campanha, ela está sendo muito intensa, vamos dizer assim, né? Nós estamos batendo nessa tecla, além da Secretaria de Educação, dos órgãos de educação, não, de saúde, dos órgãos de saúde, de modo geral, a mídia também, porque é importante que as pessoas tenham consciência dessa necessidade, não é? Isso. Muito importante foi ter falado ali da meta de 95%, né? O que isso representa? Quando a gente pensa em imunização, eu preciso garantir que um número X da população esteja protegido contra aquela doença para evitar a disseminação na ocorrência de casos novos. Isso a gente tem observado no norte do país, Bruno, em relação ao sarampo, por exemplo, onde crianças que não estavam imunizadas contra o sarampo acabaram adquirindo essa doença com as migrações que vieram da Venezuela. E a gente mora numa região de alta taxa migratória, a gente passa aqui por migrações durante o ano inteiro. Então, a nossa preocupação realmente é bastante grande que essa doença chegando aqui, ela não se alastre. E aí, por exemplo, né, hoje, novamente, as unidades de saúde, a maioria delas, pelo menos, né, as que não bateram a meta, estão abertas até as 5 horas da tarde para que os pais levem as crianças para fazer essa vacinação. A ideia é que, de alguma forma, esse público seja atingido. A partir da semana que vem, inclusive, os agentes de saúde vão às creches, né, doutor? A ideia é que se a família não pode levar, a saúde vá até eles. A preocupação ela é tão grande nesse sentido, em virtude da péssima experiência que nós tivemos com influenza, onde nós tivemos muita dificuldade para atingir as metas de vacinação e para alguns grupos nem foi atingido, que agora nesse período está sendo feita essa busca ativa que a gente fala. Então, está se indo atrás dessas crianças que não foram imunizadas. É importante que os pais entendam que, independente da carteirinha de vacinação de cada criança, todas estão fazendo parte desta campanha. Todas as crianças menores de 5 anos devem receber essas vacinas, independente de já terem recebido essa vacinação ou não. Então, ela não é simplesmente para fechar a carteira de vacinação, ela é sim uma meta de aumentar a taxa de cobertura para não permitir a ocorrência dessa doença por aqui. Então, todas as crianças, mesmo as que tomaram... por exemplo, o bebezinho que tomou recentemente, certamente não vai ter necessidade, ou vai? A menos que tenha tomado nos últimos 30 dias, realmente, 30 dias. Né? Como a gente tem a vacina do sarampo contemplando aí um vírus atenuado na sua vacina, ele não deve repetir essa vacina. Mas as crianças é importante que tenham esse entendimento, né? Não depende da carteira prévia já da criança, que ela vá na unidade de saúde para fazer esse reforço. Vai ter que fazer de qualquer maneira. Tem que fazer esse reforço. Tem muita gente que não chegou a ver isso acontecer, né? Essas doenças acontecerem, mas são doenças bastante graves, né, doutor? Quando a gente pensa na poliomielite, por exemplo, né, o outro nome da poliomielite é paralisia infantil. Então, a gente está falando de uma doença que ela vai acarretar numa dificuldade motora que vai comprometer para o resto da vida a saúde dessa pessoa comprometida por essa doença. Quando a gente fala do sarampo, a gente fala de uma doença que, num princípio, é uma doença que causa manchas na pele e tem uma febre alta, mas que pode trazer complicações graves, tanto da parte respiratória quanto da parte neurológica. Então, é fundamental que as pessoas não queiram ver essa doença, que elas não precisem passar por isso, como a gente acaba, às vezes, aqui conversando sobre o vírus da dengue, por exemplo. Né? Então, as pessoas acabam se preocupando com a Aedes aegypti quando começa a ter as mortes por dengue. Não vamos esperar chegar nesse ponto tão crítico. Vamos evitar, né? Evitar. Quando a gente fala em sarampo, os adultos precisam se vacinar, doutor? Então, isso é muito importante também. Nessa fase agora de campanha, a concentração está nas crianças com menos de 5 anos. Mas a recomendação do Ministério da Saúde é que para todos os adultos com menos de 30 anos recebam 2 doses de vacina e aqueles de 30 a 50 anos que recebam 1 dose de vacina contra o sarampo. Então, só que os pais das crianças que forem levar as crianças para vacinar vão poder se vacinar agora ou vão se vacinar depois? Nesse período de concentração, é importante que isso fique bem claro. Não é que as pessoas não precisem da vacina, mas em função até do próprio quantitativo de vacinas disponíveis e dessa necessidade agora de a gente bater essa meta em relação às crianças de 95%,
o foco é nas crianças. É nas crianças. Então, depois, a família se organiza para que os adultos façam essa imunização. Mas é importante que seja feito, porque todo adulto que tem menos de 50 anos, ele precisa desse reforço também por terem sido vistos casos de gravidade nos adultos onde a doença já chegou. Tá aí o alerta, mais uma vez, né? A gente fala tanto a respeito de saúde, e então aí depende também da conduta de cada um de nós, né? Com os nossos filhos e com nós mesmos, né? Quando chegar o momento certo de nos imunizarmos. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, Bruna. Uma excelente tarde, até a próxima. Igualmente.